Olá, professor Lucas Moraes, e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, apaixonados pelo direito tributário. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar sobre taxas. Você sabia que taxas têm competência comum e pode ser cobrada por todos os entes federativos? Você sabe quais são os dois fatos geradores de uma taxa? O exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Você conhece cada um destes conceitos? Você sabia que algumas taxas são tidas pelos nossos tribunais superiores como constitucionais? Por exemplo, uma taxa de coleta de lixo, enquanto outras taxas são tidas como inconstitucionais. Por exemplo, taxa de iluminação pública, por exemplo, uma taxa de varrição de ruas, taxa de segurança pública, taxa de manutenção de estradas. Também existem várias outras taxas, inclusive cobradas atualmente em vários lugares do Brasil, que são consideradas inconstitucionais em razão dos elementos considerados na sua base de cálculo. Por exemplo, taxas que consideram o número de empregados, taxas calculadas com base em um percentual do faturamento da empresa e até mesmo taxas calculadas com base no capital social de uma determinada pessoa jurídica. Por que essas taxas são inconstitucionais? Você conhece as decisões, súmulas e jurisprudências de nossos tribunais superiores reconhecendo quais dessas taxas são inconstitucionais? E mais, você sabia que praticamente em qualquer prova em que é cobrado o conteúdo de direito tributário, a matéria de taxas sempre está presente? E mais, você sabia que tudo isso é muito simples? Me acompanhe e vamos verificar cada um desses detalhes. Vem comigo. Olha só, falar de taxas, eu gosto sempre de trazer antes disso tudo o conceito de impostos. O conceito de impostos está lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que é exatamente o que eu trago aqui para vocês. Olha só, presta atenção nisso tudo que eu vou te falar agora. Impostos é todo tributo que não está vinculado a uma atividade estatal. Olha só, o fato gerador de um imposto, ele sempre ele é praticado pelo contribuinte. Busca qualquer imposto que esteja aí na sua cabeça. O ISS, fato gerador, prestação de serviço. Quem pratica esse fato gerador é o contribuinte. O ICMS, quem vende mercadoria, é o contribuinte. O imposto de renda, quem apura renda e proventos de qualquer natureza, é o contribuinte. Também os impostos patrimoniais, quem tem a propriedade de um território urbano, no caso, fato gerador do IPTU, é o contribuinte. O mesmo acontece no caso do IPVA. Ou seja, imposto é todo tributo cujo fato gerador é praticado pelo contribuinte. Exatamente este o conceito aqui do artigo 16 do Código Tributário Nacional. Acompanha comigo. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Portanto, o imposto ele pode vir com base em dois conceitos. O primeiro deles, que é o que traz o CTN, é que é todo tributo não vinculado a uma atividade estatal. Mas também é comum encontrar conceitos de impostos, dizendo que impostos são tributos cujo fato gerador é praticado pelo contribuinte e não pelo Estado, tá certo? Entendido o conceito de impostos, eu trago aqui um desenho bem fácil. Eu tenho aqui o contribuinte praticando o fato gerador e o Estado, o ente federativo, cobrando o imposto. Portanto, não existe vinculação a uma atividade estatal. Eu não tenho a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios praticando um fato gerador. Portanto, não tem o custo e não é esse custo, que não existe, que está sendo repassado em relação ao imposto. É óbvio que depois, com o dinheiro da arrecadação desse imposto, o ente federativo vai praticar várias ações na área social, educação, saúde, construção de uma praça, construção de um hospital, várias coisas. Portanto, mas o fato gerador não está vinculado a uma atividade estatal, tá certo? Este é o conceito de imposto. Agora acompanhe comigo o conceito de uma taxa e esse é o desenho que eu preciso que você fixe aí na sua cabeça. Olha só, por outro lado, uma taxa, olha só isso, presta bastante atenção, uma taxa tem como fato gerador sempre uma ação do Estado, sempre uma ação de um determinado ente federativo.
Portanto, eu tenho a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios praticando um determinado fato gerador. Vamos ver que taxas têm dois fatos geradores. Fato gerador 1, exercício regular do poder de polícia. Vamos detalhar isso agora. E também a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Também vamos falar sobre todos estes conceitos. Mas por hora, o importante é, ao praticar este fato gerador, o ente federativo tem um custo. E é justamente esse custo que é repassado ao contribuinte em forma de um tributo que é determinado taxa, tá certo? Portanto, a taxa ela existe sempre para suprir um custo que o ente federativo teve com a prática do fato gerador que já vamos estudar. Portanto, não esqueça, sempre que falar em taxa, eu preciso entender que ela tem caráter de contraprestação. Isso é motivo de várias inconstitucionalidades, já fica claro aqui para você que se a taxa é para suprir um custo, a sua base de cálculo tem que ser indicativa do custo real da prática desse fato gerador, jamais visando a capacidade econômica do contribuinte, tá certo? Então vamos falar também sobre isso, sobre base de cálculo e várias taxas inconstitucionais porque pecam neste elemento. Apenas a título de curiosidade, eu trago também aqui a contribuição de melhoria, cuja estrutura desse tributo é muito parecida com uma taxa. Portanto, eu tenho o ente federativo, União, Estado, Distrito Federal ou municípios, praticando um determinado fato gerador, obviamente diferente da taxa, aqui no caso seria uma obra pública com valorização imobiliária, mas também tendo um custo. E esse custo sendo repassado ao contribuinte através de um tributo que se chama contribuição de melhoria. Portanto, tanto quanto a taxa, a contribuição de melhoria tem caráter de contraprestação e a sua base de cálculo tem que garantir a vinculação, tem que garantir a proporcionalidade entre custo e valor cobrado, valor exigido em razão da contribuição de melhoria, tá certo? Essa estrutura ela precisa ficar muito bem definida na sua cabeça e o que a gente vai passar a fazer agora é estudar cada um dos elementos dessa estrutura. Olha só, o primeiro elemento que a gente passa a estudar é sobre a competência. Competência para a cobrança de taxas, já foi dito, ela é uma competência comum, portanto a taxa pode ser cobrada tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e pelos municípios. E aqui, cuidado, chamo você para um detalhe que é muito importante. Olha só isso aqui comigo. O fato da competência para a cobrança de taxas ser uma competência comum não significa que qualquer ente federativo possa cobrar qualquer taxa. Tá certo? Porque em razão do caráter de contraprestação que acabamos de visualizar no nosso desenho. Ou seja, somente aquele ente federativo que tem a competência para praticar o fato gerador é quem vai ter o custo. E, obviamente, apenas aquele ente federativo que teve o custo é que tem direito de repassar este valor ao contribuinte através de uma taxa. Portanto, uma taxa de fiscalização de funcionamento, uma taxa decorrente do exercício do poder de polícia. Este exercício do poder de polícia, em especial, é competência municipal. Portanto, o município, ao exercer o poder de polícia, tem um custo e apenas o município pode repassar esse custo ao contribuinte através de uma taxa de fiscalização de funcionamento, tá certo? Então eu vou voltar aqui para vocês para ficar muito claro isso. A competência para a cobrança de taxas, ela é comum, mas olha só, no âmbito de suas respectivas atribuições. Se atentem bastante para isso, tá? Seguindo aqui o nosso desenho, vamos falar do primeiro fato gerador da taxa. Olha só, me acompanhe. Primeiro fato gerador também já foi dito, está conceituado lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. É exatamente o exercício regular do poder de polícia. Professor, o que é o exercício regular do poder de polícia? Já vamos fazer a leitura do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Mas olha só, exercício regular do poder de polícia nada mais é do que um poder estatal que limita direitos individuais em razão de interesses coletivos, em razão de interesses
sociais. Gosto sempre de mencionar o poder de polícia que é exercido sobre o direito de propriedade. Existe o direito de propriedade, ele é garantido, está na Constituição Federal, mas acima disso também existe a obrigação de se fazer o uso da propriedade de acordo com uma função social. Em razão disso, o meu direito de propriedade ele é limitado. Eu não posso fazer qualquer edificação, eu tenho uma altura máxima, eu tenho que deixar vagas de estacionamento. Se eu for abrir um comércio, eu tenho que atender uma lei que atende aos portadores de necessidades especiais, eu tenho que atender às normativas da vigilância sanitária, mesmo que eu tenha o direito de propriedade. E justamente a fiscalização disso, a limitação desses direitos individuais em razão de vários critérios, por exemplo, segurança, higiene, saúde, é que surge o conceito do exercício do poder de polícia. E, obviamente, ao exercer o poder de polícia, ao limitar os direitos individuais, o ente federativo ele tem um custo, e esse custo é repassado ao contribuinte através do exercício regular do poder de polícia. Trago aqui vários exemplos de taxas que decorrem do exercício regular do poder de polícia. Olha só, taxa de fiscalização de localização e funcionamento cobrada pelos municípios, taxa de vigilância sanitária, exatamente pelo trabalho, pelo serviço que a vigilância, pelo exercício do poder de polícia para limitar e fiscalizar todos os estabelecimentos, taxa de renovação de cadastro de arma de fogo, taxa de fiscalização de publicidade, tudo isso taxas que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Dois pontos são importantíssimos aqui, eu te chamo a atenção para eles. Primeiro, que não é necessária a existência de um órgão público específico. O que é necessário é que seja efetivamente realizado o poder de polícia, tá certo? Vamos ver isso em decisões de tribunais. Segundo questionamento, e isso é muito comum em todas as esferas, é necessário ou não vistoria in loco? Deixa eu tentar detalhar isso para vocês, olha só. O município pode cobrar uma taxa de fiscalização de localização e funcionamento, mas ele pode cobrar de todos os contribuintes ou apenas aqueles contribuintes que receberam a visita in loco de um fiscal. Isso a gente também vai ver em decisões de tribunais de que não é necessária a vistoria in loco. Aliás, é para isso que está caminhando a fiscalização tributária. É uma fiscalização à distância, uma fiscalização remota, uma fiscalização baseada em malhas fiscais, ou seja, o fiscal cada vez mais atrás de um computador, cruzando malha fiscal, analisando vários elementos sem a necessidade de estar presente no contribuinte. Por exemplo, o IPTU hoje ele é fiscalizado através de fotos aéreas, satélite ou até mesmo fotos através de drones, certificam se a área edificada ela está sendo condizente com o cadastro imobiliário de um determinado município, né? Portanto, não há necessidade de vistoria in loco. Alegar que o fiscal não foi na sua empresa não é motivo para declaração de inconstitucionalidade ou para nulidade dessa taxa, tá certo? Continuando o nosso desenho, vamos falar do nosso segundo fato gerador. Este fato gerador agora bastante cobrado em provas. Aliás, todos eles muito cobrados em provas. E olha só, esse fato gerador é exatamente a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. E aqui a razão de inconstitucionalidade de várias taxas que são cobradas no Brasil. Vamos primeiro entender todos esses conceitos, que estão cada um deles lá no artigo 79, todos esses conceitos estão lá e a gente já vai fazer a leitura. Mas antes disso, olha só, não é qualquer serviço público que garante ao ente federativo a cobrança de uma taxa. Em primeiro lugar, esse serviço público ele tem que ser específico e divisível. Ou seja, ele tem que ser entregue em unidades autônomas de intervenção. Em um bom português, é aquele serviço público que o ente federativo entrega ao João, depois entrega a Maria, depois entrega ao Joaquim, depois entrega ao professor Lucas, de maneira individualizada e inclusive sendo capaz de fazer uma medição do custo que cada um desses contribuintes gerou para que lhe seja cobrada a correspondente taxa. Isso é um serviço público específico e divisível e é um requisito para que seja possível a cobrança de taxa.
É serviço público específico e divisível, é possível a cobrança de taxa. Não é um serviço público específico e divisível. Presta bastante atenção nisso. Não é específico e divisível, ou seja, é um serviço público universal. É aquele serviço público que ele é entregado para todos os contribuintes de forma simultânea, não sendo possível fazer uma medição do quanto cada contribuinte usufruiu daquele benefício e muitas das vezes não sendo possível nem mesmo identificar quais contribuintes usufruíram desse benefício. Se for um serviço público universal, não pode cobrar taxa. Se for cobrada a taxa é absolutamente inconstitucional e eu trago aqui vários exemplos para vocês. Exemplos de taxas inconstitucionais exatamente por se tratar de serviço público universal e não serviço público específico e divisível. Taxa de iluminação pública. É óbvio que uma taxa de iluminação pública, o serviço de iluminação pública, ele é um serviço universal, ou seja, eu não consigo medir o quanto o João, o quanto a Maria, o quanto o Pedro, o quanto o Joaquim ficou debaixo de um poste que está iluminando uma determinada praça. Eu não consigo fracionar isso, é um serviço entregue de maneira universal, ou seja, como um todo, não de forma fracionada. Portanto, taxa de iluminação pública é inconstitucional. Isso fala a súmula 670 do STF, vamos fazer a leitura, e também a súmula vinculante número 41, que praticamente repete a redação da súmula 670 do STF. Não preciso nem alertar vocês de que a taxa de iluminação pública, questionamentos quando a sua constitucionalidade é objeto de cobrança em várias provas de vários concursos públicos de todo o país, tá certo? Outra taxa inconstitucional por essa mesma razão, taxa de segurança pública. Também é óbvio que a segurança pública é um serviço público universal. Eu não sei o quanto cada contribuinte está se beneficiando de um carro de polícia, de policiamento ostensivo que está passando em uma determinada rua. Portanto, são serviços públicos universais e a taxa de segurança pública, porventura cobrada, é inconstitucional. Da mesma forma, taxa de varrição de ruas, aquele pessoal que passa varrendo as ruas, né, limpando praças, ou seja, limpeza de órgãos públicos, limpeza de locais coletivos, tudo isso inconstitucional, exatamente porque é um serviço público universal, eu não consigo medir o quanto cada contribuinte teve de benefício e de fruição deste determinado serviço público. Da mesma forma, taxa de manutenção de estradas, ou seja, serviço público universal, portanto a taxa ela é inconstitucional. Então tenha isso sempre em mente. Se o serviço público for universal, essa taxa ela é inconstitucional e eu trago aqui para vocês vários exemplos. Professor, exemplos de taxas que são constitucionais e que se trata de serviço público específico e divisível. Também está aqui para vocês, taxa de coleta de lixo. Ou seja, o caminhão de lixo, esse sim, ele passa na casa do João, ele passa na casa do Pedro, ele sai da casa do Pedro, vai para a casa da Maria. Portanto, é entregues em unidades autônomas de intervenção e o contribuinte também consegue receber esse serviço público de maneira individualizada. Portanto, é um serviço público específico e divisível e a súmula vinculante número 19 do STF fala isso, tá? Portanto, tanto a súmula vinculante número 19, que reconhece a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, quanto a súmula vinculante número 41, que trata da inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, muito cobrada em todas as provas, peço para vocês uma atenção especial. Outro ponto importante, este serviço público tem que ser um serviço público de utilização compulsória. Já vamos falar isso. Aliás, a compulsoriedade é um conceito do próprio elemento tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, tá certo? Portanto, tem que ser compulsório. Não é qualquer serviço público específico e divisível, e aqui a gente limita mais ainda. Tem que ser um serviço público específico e divisível e tem que ser de utilização compulsória. Por quê, professor? Porque existem serviços públicos específicos e divisíveis que não são de utilização compulsória, são de utilização facultativa. Presta bastante atenção nisso tudo. Olha só, quando eu tenho um serviço público
que não é de utilização compulsória, mesmo que seja um serviço público, isso não é regido pelo direito tributário. Eu estou falando em uma relação bilateral, estou falando em uma relação contratual, isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não se fala em cobrança de taxas e não tem nada a ver com direito, nada a ver com direito tributário. Exemplos, está aqui para vocês. Portanto, minha cobrança de água. Água é um serviço público, às vezes não diretamente prestado pelo ente federativo, mas às vezes por um particular através de um regime de concessão, através de uma delegação, mas é um serviço público, tá certo? Isso não é taxa, o nome disso é tarifa, memoriza isso pra gente que isso é muito importante, o nome disso é tarifa. Não quero mais ouvir vocês dizendo minha taxa de água, minha taxa de energia. Não quero mais ouvir falando vocês que o valor que vocês pagam no transporte coletivo é uma taxa porque isso é um serviço público. Isso é um serviço público, mas não é de utilização compulsória. O nome disso é exatamente tarifa. Isso tudo é de caráter bilateral, de caráter contratual, isso tudo é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, eu tenho a taxa de coleta de lixo, que é constitucional. Constitucional porque é um serviço público específico e divisível, mas também é um serviço público de utilização compulsória. Eu não tenho a faculdade de ligar no ente federativo, no caso do município, e dispensar, olha, eu não quero mais a taxa de coleta de lixo, tá certo? Outro ponto muito importante neste fato gerador. De utilização, esse serviço público tem que ser de utilização efetiva ou potencial. Todos estes conceitos também lá no artigo 79 do CTN, tá? E gera muita discussão esse termo de utilização efetiva ou potencial. Que é uma utilização efetiva? É aquela efetivamente utilizada pelo contribuinte. Exemplo disso na prática: o contribuinte colocou o lixo para fora, passou um caminhão e fez a coleta do lixo, ou seja, uma utilização efetiva. Mas geralmente as discussões existem naquela utilização potencial, ou seja, o contribuinte não tinha lixo para colocar para fora, né, em um determinado dia, ou por vários dias o contribuinte tirou umas férias prolongadas, 3 meses de férias e foi para a Europa. O caminhão de lixo passou todos os dias na sua porta e não tinha lixo a ser recolhido. Tenho ou não tenho que pagar a taxa? Olha só, presta bastante atenção nisso aqui. O fato gerador da taxa ele acontece com a utilização efetiva, o caminhão pegou o lixo, ou com uma utilização potencial, com o simples fato do caminhão passar na sua porta. Lembra do caráter de contraprestação? O que significa? Se o ente federativo teve um custo, ele pode te repassar este custo. E olha só, o ente federativo teve um custo não só quando ele levou o lixo, mas também quando ele passou na sua porta e deixou ao seu dispor colocar ou não o lixo para fora. Portanto, o simples fato deste serviço estar à sua disposição, mesmo que você tenha uma utilização potencial e não efetiva, isso caracteriza sim o fato gerador da taxa, tá certo? Vamos voltar aqui. Portanto, se o caminhão do lixo passou na sua porta e pegou o lixo, teve fato gerador, isso é uma utilização efetiva. Se ele passou e não tinha lixo a ser recolhido, também é devido à taxa de coleta de lixo. Também houve custo para o ente federativo, porque isso estava à sua disposição, tá? Houve fato gerador, ele pode te cobrar a taxa de coleta de lixo. Portanto, se o caminhão não passou na sua porta, obviamente ele ficou 6 meses sem passar lá na sua porta, obviamente não houve utilização efetiva e também não houve utilização potencial e uma eventual cobrança dessa taxa de coleta de lixo, ela é nula, tá certo? Portanto, tá falado sobre o nosso segundo fato gerador. Tem que ser serviço público específico e divisível, tem que ser de utilização compulsória e a utilização tem que ser efetiva ou potencial, o que é válido para a cobrança da taxa. Outro ponto muito importante, você não pode sair daqui sem saber disso. Praticou o fato gerador, teve custo, já falamos disso. E agora, com base nesse custo, é que eu posso cobrar uma taxa. E aí presta atenção nisso aqui também, que isso aqui é motivo de inconstitucionalidade de grande quantidade de taxas. Porque o valor da taxa, ele tem que sempre, presta atenção nisso, sempre refletir o custo
que o poder público teve para praticar estes fatos geradores. Daí o nome de caráter de contraprestação. Não é raro você encontrar em provas de concurso público esse termo. Taxas tem caráter de contraprestação, exatamente. A taxa é cobrada para suprir um custo que o poder público teve com o fato gerador. E aqui eu chamo vocês para um detalhe muito importante. Em razão deste caráter de contraprestação, a base de cálculo de uma taxa, presta atenção nisso para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso. A base de cálculo de uma taxa, em razão do caráter de contraprestação desse tributo, ela tem que ser definida sempre olhando para o custo do serviço prestado. E aí que está a inconstitucionalidade de mais várias taxas esparramadas pelo Brasil. Olha só, vamos dar uma olhada nisso, neste outro elemento. Sempre tem que existir uma correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. Portanto, são inconstitucionais taxas cuja base de cálculo sejam idênticas às bases de cálculo dos impostos. Essa diferença você já visualiza ela claramente. Imposto, fato gerador praticado pelo contribuinte. Base de cálculo, ela é caracterizada por definir o patrimônio, a renda, tudo isso do contribuinte. Impostos, base de cálculo olhando para o contribuinte. Taxas, fato gerador praticado pelo ente federativo. Base de cálculo tem que estar olhando sempre para o custo que foi para praticar aquele fato gerador. Portanto, são incondizentes base de cálculo de impostos, que eu estou olhando para o contribuinte, com base de cálculo de taxas, que eu estou olhando para o custo do exercício do poder de polícia ou para o custo da prestação de um serviço público específico e divisível. Portanto, se houver identidade entre esses dois, alguma coisa com certeza está errada, isso é motivo de inconstitucionalidade de uma taxa. Mas cuidado, segundo a súmula vinculante número 29 do STF, isso não impede que a taxa tenha um ou outro elemento do imposto. O que se está proibido é a perfeita identidade. Posso dar exemplo, o IPTU. O IPTU, obviamente, leva em conta a área edificada de um determinado imóvel, mas a área edificada de um determinado imóvel também pode ser um elemento para se medir o custo de uma taxa de coleta de lixo. Uma indústria que tem 200 metros quadrados, uma empresa que tem 200 metros quadrados, ela obviamente produz menos lixo do que uma empresa que tem 2.000 metros quadrados. Portanto, é possível que algum dos elementos da base de cálculo da taxa seja similar a algum dos elementos da base de cálculo dos impostos. O que não pode haver é a perfeita identidade. Então foca nisso, súmula vinculante número 29 do STF. Outro elemento, outro motivo de inconstitucionalidade da taxa, e você já entendeu isso. Sempre que a taxa tenha sua base de cálculo, seu elemento quantitativo, olhando exclusivamente para o contribuinte e esquece do custo do serviço prestado, essa taxa é inconstitucional por vício no seu elemento quantitativo, tá certo? Portanto, são inconstitucionais taxas que sua base de cálculo é calculada com base em um percentual do capital social da empresa. Sugiro a leitura do artigo 77, parágrafo único do CTN. Também são inconstitucionais taxas cuja base de cálculo considera a atividade da empresa, também aquelas que consideram o número de funcionários de uma determinada empresa. Vamos ver várias decisões judiciais, tá certo? Esse é o slide que você precisa ter pregado aí na sua parede. Portanto, se você fizer essa volta toda, saber competência do fato gerador 1, do fato gerador 2, teve custo, cobrou a taxa em caráter de contraprestação. Todos esses elementos tudo, te garanto, é tudo que pode ser cobrado de você em uma prova, e o que a gente passa a fazer agora é exatamente mostrar para vocês os fundamentos legais disso tudo e mostrar também decisões jurisprudenciais do que eu acabei de mostrar aqui. Vem comigo, olha só. Fatos, fundamentos legais, né? O conceito de taxa está lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, ele me traz a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, exatamente isto que eu acabei de mostrar para vocês, competência comum, poderão instituir os seguintes tributos. Impostos, trouxemos o conceito de impostos lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, ou seja, todo tributo não vinculado a uma atividade estatal, e as taxas, objeto de nosso estudo. Em razão do exercício do poder de polícia, está aqui, ó,
o nosso fato gerador 1, ou pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, vimos o que significa isso, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Está aqui, portanto, o nosso fato gerador 2. Se você voltar no nosso slide anterior, isso está muito claro aqui para vocês, tenho certeza que vocês não têm dúvidas quanto a isso, tá certo? Então aqui estão todos os fundamentos legais. Quanto à base de cálculo, o artigo 145 da Constituição Federal também já me alerta de que a base de cálculo de impostos ela é diferente da base de cálculo das taxas, em razão da natureza desses dois tributos. Olha o que me diz o parágrafo 2º, que bacana. As taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos. É o que está escrito e eu quero que você, mais do que memorize o que está escrito, que você entenda o porquê não pode ter similaridade, identidade entre base de cálculo de taxa com base de cálculo de impostos. E mais do que isso, eu preciso que você entenda, ao bater um olho em determinado imposto, em uma determinada base de cálculo, você julgue se essa taxa é constitucional ou inconstitucional, perfeito? Olha só, também agora no Código Tributário Nacional, que praticamente respeita as mesmas disposições do artigo 145 da Constituição Federal. Olha só, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, me traz aqui a competência comum, no âmbito de suas respectivas atribuições, vimos isso também, que a competência comum não significa que todos podem cobrar qualquer taxa, vimos a razão disso, né? Tem como fato gerador o poder de polícia, fato gerador 1, está aqui para vocês, ou utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Conhecemos todos esses conceitos, já falamos de todos eles para vocês, né? E olha só o parágrafo único aqui em relação à taxa. Olha o que ela me diz. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital social das empresas. Eu estou falando desta relação aqui para ficar amarrado no caráter de contraprestação. De novo, nunca é muito repetir isso. Base de cálculo de taxas tem que usar elementos que indiquem o custo do serviço prestado. Jamais a capacidade econômica, a capacidade tributária do contribuinte. Isso são impostos, tá? Se você voltar lá no nosso desenho, isso está tudo apontado aqui para vocês. Vou voltar aqui só um minutinho, isso está aqui apontado para vocês. Olha só, não posso ter base de cálculo com base em capital social, atividade da empresa, número de funcionários, e ela não pode ser idêntica dos impostos, está mencionado aqui o artigo 145, parágrafo 1º, e agora eu estou mostrando os fundamentos legais, de onde o professor Lucas tirou isso aqui tudo, tá certo? Vamos continuar aqui com os nossos fundamentos legais. Olha só. Artigo 78 do CTN, ele define, ele fala sobre o primeiro fato gerador de taxas, que é o exercício regular do poder de polícia, e ele me traz exatamente o conceito disso, já falei para vocês também, mas vale a pena vocês fazerem uma leitura. Olha só, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de ato ou abstenção de fato, por vários motivos. Está escrito aqui, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, aos costumes, à disciplina de produção, ficou muito claro, falamos exemplos de taxa decorrentes do exercício do poder de polícia, taxa de fiscalização e funcionamento, taxa de publicidade, tá certo? Tudo isso está muito claro aí para vocês, portanto, conceito de exercício regular do poder de polícia, artigo 78 do CTN. Em relação ao meu segundo fato gerador, né, perceba que o que a gente está fazendo, tudo se resume a esse desenho principal que a gente fez aqui, só estou trazendo os fundamentos legais. O artigo 79 me traz cada um daqueles conceitos, ou seja, o que é um serviço público utilizado efetivamente é aquele que quando por ele usufruídos a qualquer título, ou seja, o caminhão passou lá na sua porta e tinha lixo colocado lá na porta e o caminhão levou o lixo, utilização efetiva. Utilização potencial, tá aqui, quando sendo de utilização compulsória, falamos isso, se for de utilização facultativa, por exemplo, um serviço público que é fornecimento de água, fornecimento de energia, o transporte coletivo urbano, tudo isso são serviços públicos específicos e divisíveis de utilização facultativa. Isso é tarifa, isso não tem nada a ver com direito
tributário, isso é direito do consumidor, caráter contratual, relação bilateral, tá certo? Ou seja, potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. O caminhão passou lá na sua porta, ou seja, houve utilização potencial. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades. Exatamente o que eu trouxe para vocês. Quando o ente federativo, ele entrega para o João, ele entrega para a Maria, ele entrega para o Pedro, ou seja, em unidades autônomas de intervenção. E divisíveis. Eu gosto de brincar que o conceito de divisíveis ele é praticamente o mesmo conceito de específicos, mas do ponto de vista diferente. Específicos é aquele do ponto de vista do ente federativo. Ele consegue entregar a cada contribuinte em unidades autônomas de intervenção. E divisíveis é do ponto de vista do contribuinte. Olha só o conceito. Quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Específicos, do ponto de vista do ente federativo, consegue entregar a cada um dos contribuintes em unidades autônomas de intervenção. E divisíveis, do ponto de vista do contribuinte, do usuário, ele consegue usufruir disso tudo de forma individualizada. Falamos também, serviços públicos que não são específicos e divisíveis, chamados de universais, não posso cobrar uma taxa. Exemplo, taxa de iluminação pública, inconstitucional. Por exemplo, uma taxa de limpeza urbana, inconstitucional. E várias outras que já mencionamos, e o fundamento legal disso está escrito aí para vocês, né? O que mais? O artigo 80 do Código Tributário Nacional, que me fala um pouquinho dessa competência comum, e principalmente que ser competência comum não significa que todos podem cobrar qualquer tipo de taxa. Olha só, para efeito da instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as constituições dos estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com ela compatíveis, compete a cada uma dessas pessoas de direito público. Mais uma vez, apenas o ente federativo que tem competência para praticar o fato gerador é quem vai ter o custo e somente ele pode repassar isso ao contribuinte através de taxas. Também já falamos e só mostrando para vocês o fundamento legal. Tenho certeza que ficou muito fácil você entender isso tudo, tá certo? Jurisprudências, né? Quanto ao meu primeiro fato gerador, exercício regular do poder de polícia. Tudo isso já foi falado, mas eu trago aqui decisões judiciais para vocês. RS 588322. A necessidade de existir órgão público, olha o que me fala o STF neste recurso extraordinário. A existência de um órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento, mas ele constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia exigido constitucionalmente. Não preciso ter o órgão público específico, eu preciso mostrar que o exercício do poder de polícia ele foi realmente exercido. E eu consigo mostrar isso com a ausência de um órgão público. Portanto, mas temos que considerar que a existência de um órgão público é um dos fatores que me ajudam e muito a mostrar que houve um efetivo exercício do poder de polícia, tá certo? Olha só, outro ponto que também já falamos sobre ele, também sobre o exercício regular do poder de polícia, a necessidade de vistoria em loco, falamos sobre isso também. Sugiro a leitura, RE 416-601, bastante cobrado em provas. A efetividade do exercício do poder de polícia não depende tão somente da realização de vistorias locais, mas compreende também todos os atos necessários à averiguação da conformação da atividade desempenhada pelo contribuinte às normas ambientais. Portanto, não há como vincular a incidência do tributo tão somente ao exercício de poder de polícia que redunde em fiscalização ou diligências locais. Falamos também, o exercício do poder de polícia hoje mais do que nunca pode ser exercido à distância e às vezes a distância tem muito mais efetividade do que uma fiscalização em loco e o fato dele ter sido feito à distância não impede a cobrança de uma taxa, tá certo? Mas, súmulas, olha só, em relação ao nosso segundo fato gerador, e aqui presta atenção nisso tudo, porque isso cai em prova. Qualquer prova de direito tributário que você vai fazer,
Tudo isso também já ficou mencionado lá no nosso primeiro slide. Súmula vinculante número 19 do STF, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo. Exatamente, né? Sugiro também que vocês leiam decisões que usaram a súmula vinculante número 19, e ele fala exatamente nos critérios que falamos aqui. Ou seja, a taxa de coleta de lixo é um serviço público, é de utilização compulsória, não facultativa, é um serviço público específico e divisível, portanto, constitucional. A análise da constitucionalidade de uma taxa sempre passa por isso. Também, súmula número 670, com a mesma redação da súmula vinculante número 41 do STF, importante, taxa de iluminação pública, inconstitucional. Inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Por quê, professor? Porque o serviço de iluminação pública nem de perto é um serviço específico e divisível. Ele é um serviço público universal, entregue à coletividade como um todo, tá certo? Portanto, inconstitucional. Assim como o serviço de segurança pública, assim como o serviço de varrição de ruas, assim como o serviço de manutenção de estradas, taxas inconstitucionais por essa mesma razão. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um assunto. Sempre que eu falo taxa de iluminação pública é inconstitucional, vários alunos em sala de aula me alegam o seguinte: professor, mas eu pago taxa de coleta de lixo, eu não sabia que isso é inconstitucional. Cuidado, cuidado. Serviço de coleta de lixo hoje, serviço de iluminação pública, me desculpem, hoje eles são remunerados, ou seja, a contraprestação dele acontece através de uma contribuição de iluminação pública, chamada de COSIP, que é outro tipo de tributo. Portanto, cuidado com isso, inclusive em provas. Se te perguntarem, taxa de iluminação pública é inconstitucional? Absolutamente inconstitucional. Súmula 670 do STF e súmula vinculante número 41 do STF é serviço público universal, longe de ser serviço público específico e divisível, sua resposta está pronta. Se te perguntarem, contribuição de iluminação pública é constitucional? Você vai responder é constitucional, fundamento legal, lá no artigo 149A da Constituição Federal. Então, cuidado. Antes de falar que você está pagando uma taxa inconstitucional, verifique se o que você está pagando é uma taxa de iluminação pública, nesse caso inconstitucional, ou uma contribuição de iluminação pública, nesse caso constitucional, tá certo? Voltando aqui, súmula 545 do STF, também muito demandada em provas em OAB, em provas de concursos públicos, né? Várias provas em que é exigido o direito tributário. Olha só, preços de serviços públicos ou tarifas e taxas não se confundem. Vimos isso também, tá fácil você entender a súmula 545 do STF. Preço de serviço público e taxas tem algumas coisas em comum. Os dois são contraprestações pela prestação de um serviço público específico e divisível. Tem esse elemento em comum, mas tem outros elementos que os distinguem, exatamente na compulsoriedade da utilização desse serviço. Se o serviço público é específico e divisível de utilização facultativa, eu estou falando de preço público, eu estou falando de tarifa, eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor. Se o serviço público é específico e divisível de utilização compulsória, a exemplo de uma taxa de coleta de lixo, agora sim eu estou falando de taxas, tá certo? Mas vamos lá para a súmula 545 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem. Porque estas, ou seja, as taxas, né, diferentemente daqueles que são os preços, são compulsórias. Óbvio, taxa compulsória. E tem sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que os instituiu. Perfeito, né? Ou seja, taxas é direito tributário, utilização compulsória. Preços, utilização facultativa, a mesma coisa com tarifas, tá certo? Portanto, mantendo a nossa lógica, já vimos jurisprudências relacionadas à competência comum no âmbito de suas respectivas atribuições, já vimos jurisprudências relacionadas ao nosso primeiro fato gerador, que é o exercício regular do poder de polícia, em especial sobre a necessidade ou não de um órgão público e a necessidade ou não de vistoria in loco, e também jurisprudência sobre o nosso segundo fato gerador, sobre o exercício efetivo ou potencial
sobre a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Falamos sobre inconstitucionalidade de várias taxas, exemplo, taxa de iluminação pública, exemplo, uma taxa de segurança pública, uma taxa de varrição de ruas, portanto, tudo muito bem comentado com vocês. Passamos agora ao outro elemento também tão importante quanto, que é o caráter de contraprestação entre o custo para se praticar o fato gerador e a taxa. Tudo isso já foi falado, mas vamos à análise de jurisprudência. Olha só, essa ADI 2551, que eu sugiro muito a leitura, ela deixa isso muito registrado. Olha só, necessidade de correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. E ela foi selecionada exatamente pelas palavras que estão postas aqui para vocês, que resume todo esse nosso conceito, toda essa necessidade de contraprestação. Ou seja, a taxa, enquanto contraprestação, sempre que se fala em taxa é comum essa palavra, contraprestação, a uma atividade do poder público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atividade estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. Olha só, se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa assim a uma situação de onerosidade excessiva que descaracteriza essa relação de equivalência entre os fatores referidos, isso aqui é de extrema importância. Necessidade de equivalência. Equivalência entre o que, professor? Equivalência entre o custo do serviço prestado e o valor da taxa. É exatamente por isso que a base de cálculo, os elementos da base de cálculo têm que estar perfeitamente calibrados nesse sentido, né? Ou seja, qualquer elemento que descaracteriza essa relação de equivalência entre os fatores referidos, quais eles? O custo do serviço de um lado e o valor exigido do contribuinte do outro, configurar-se-á, então, quanto a essa modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no artigo 150, inciso 4, que é a vedação ao confisco, tá bom? E várias taxas cobradas no Brasil sem essa correspondência. Então, atenção não só ao fato gerador da taxa, vários motivos de inconstitucionalidade, mas também a base de cálculo da taxa, tá? Vamos continuar aqui com as nossas jurisprudências. Súmula vinculante número 29, também mencionamos ela lá atrás, né? Olha só, é constitucional a adoção no cálculo da base no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Isso é importante, desde que não haja integral identidade entre uma e outra, né? Vale muito a gente repetir isso. Base de cálculo de imposto, eu estou olhando a situação do contribuinte, o fato gerador é praticado pelo contribuinte. Base de cálculo de taxa, está remunerando, é uma contraprestação pelo custo do serviço público e tem que estar balanceada para medir o custo desse serviço público. Portanto, a perfeita identidade entre ambas mostra que tudo isso ficou de lado e houve uma grande confusão nesses elementos todos. Isso não significa, com base inclusive na súmula vinculante 29, que está escrita aí para vocês, que eu não possa ter um ou outro elemento que sejam utilizados nos dois. E eu também já falei na nossa aula de agora um exemplo. Eu posso utilizar como um dos elementos da base de cálculo de taxas a área edificada de um determinado imóvel residencial ou comercial. Exatamente por quê? Porque essa área pode ser uma indicativa do custo que eu tive para praticar o meu fato gerador. E essa área edificada também é um dos elementos da base de cálculo do imposto. Ele está indicando o patrimônio do contribuinte. Quanto maior a área, maior o valor venal desse imóvel. O que não se pode é uma perfeita identidade entre eles, tá certo? Esse agravo no recurso extraordinário, 990, 914, também escolhi ele a dedo para trazer aqui para vocês. E olha só, outro motivo de inconstitucionalidade. Olha só, o critério de atividade exercida pelo contribuinte, olha só, para tudo que você está fazendo, olha só, presta atenção nisso. Toda base de cálculo que está olhando para o contribuinte é muito grande a chance dela ser inconstitucional, tá certo? Olha só, o critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o poder público se vê obrigado a desempenhar. Ou seja, isso não é um fator utilizado, não é um critério para se medir o custo do serviço. Isso é um critério para medir a capacidade tributária do contribuinte, portanto, é um dos elementos da base de cálculo que faz com que essa taxa seja inconstitucional por vício no seu elemento quantitativo. Outra característica, olha só, RE 202.393, olha só que bacana.
Estou falando de uma taxa de localização e funcionamento de estabelecimento industrial ou comercial, né? A base de cálculo considerando o número de empregados. É óbvio que o número de empregados não reflete o custo que o município teve para fazer a fiscalização, né, do meu estabelecimento. O município não muda se eu tenho 1, se eu tenho 10, se eu tenho 50 empregados. Ele não está fiscalizando nenhuma atividade laboral, ele está fiscalizando outros critérios, como obediência à saúde, à higiene, né, ao uso do solo. Portanto, o número de empregados não reflete o custo do serviço e é inconstitucional. Isso são apenas exemplos, né, de critérios que não refletem o custo do serviço, portanto, inconstitucional. Mas o que eu quero que fique aí gravado é: qualquer critério utilizado na base de cálculo de taxa, em especial aqueles que estão olhando exclusivamente para o contribuinte e esquecem de mensurar o custo com a prática do fato gerador, com o exercício regular do poder de polícia ou com a utilização efetiva ou potencial de um serviço público, qualquer um desses critérios tornam a taxa inconstitucional, tá certo? Todos eles tornam essa taxa inconstitucional. Portanto, é isso. Eu trago aqui um resumo para vocês de tudo que a gente falou. Professor, disso tudo, o que é que você me indica que eu memorize? Esse desenho que está aí na sua tela. Se você memorizar esse desenho, você saber falar de cada um desses elementos, você sabe tudo sobre taxas. Não existe questão de taxas em prova de concurso público, em OAB, em qualquer lugar que não esteja dentro desse desenho que eu estou mostrando para vocês. Portanto, você tem que saber dar a voltinha nesse desenho e conhecer todos os elementos. Saber que a competência é comum no âmbito de suas respectivas atribuições, que taxa tem dois fatos geradores, o fato gerador 1, que é o exercício regular do poder de polícia, e agora falando em jurisprudência dispensada, a necessidade de órgão público, embora seja um dos elementos indicativos do efetivo exercício regular do poder de polícia, e também dispensada vistoria in loco, fiscalização remota, hoje muitas das vezes mais eficiente. O segundo fato gerador, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. É serviço público universal, inconstitucional. Exemplo, taxa de iluminação pública, inconstitucional. Exemplo, taxa de segurança pública, inconstitucional. Exemplo, taxa de varrição de ruas, inconstitucional. Da mesma forma, devemos entender que mesmo sendo específico e divisível, se não houver uma utilização compulsória, a exemplo, o meu valor que é pago, né, pela contraprestação de uma água, de uma energia e até mesmo pela utilização de um transporte público, mesmo sendo específico e divisível, essa utilização facultativa faz com que a gente pare de falar no direito tributário. Isso é tarifa, isso é preço público e lemos a súmula 545 do STF. E isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Portanto, praticou o fato gerador, eu tive um custo e eu preciso repassar o custo disso ao contribuinte através de uma taxa. E a base de cálculo, o elemento quantitativo desse tributo, é justamente o elemento que eu vou fazer, que eu vou usar para calibrar isso tudo, para garantir a relação entre o custo e o valor da taxa, tá certo? Portanto, são inconstitucionais qualquer elemento na base de cálculo que não reflita o custo do serviço prestado. Acabamos de ver isso, né? Portanto, são inconstitucionais taxas com identidade com a base de cálculo do imposto, né? A base de cálculo da taxa tem perfeita identidade com a do imposto. Imposto estou olhando para o contribuinte. Base de cálculo de taxa tem que olhar para o custo. Portanto, não são admissíveis. O que não impede de que existam um ou mais elementos que são utilizados. Porque, às vezes, um elemento é utilizado como característica do patrimônio do contribuinte, mas também serve para o custo do serviço, tá bom? Falamos disso. Portanto, também são inconstitucionais taxas que levem em conta apenas elementos do contribuinte e esquecem do custo do serviço. Vimos também jurisprudências. São inconstitucionais taxas que têm como base de cálculo elementos considerados, por exemplo, número de empregados, por exemplo, o percentual de faturamento de uma empresa, por exemplo, o capital social de uma empresa. Perceba que nada disso reflete o custo do serviço, tá certo? É isso, memoriza bastante esse caráter de contraprestação e tudo está aqui dentro desse desenho, tá certo? Finalizo aqui o nosso assunto sobre taxas. Eu tenho certeza que você entendeu tudo, ficou muito fácil esse desenho todo. Passo a deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, é só você escanear o QR Code. Já estou preparando uma aula muito bacana
com vários exercícios abordando exatamente os conceitos que acabamos de falar. E se tiver algum assunto, alguma matéria de direito tributário que você tem uma curiosidade maior, me manda lá no direct, me chama lá no Instagram e fala, professor, grava uma aula sobre isso e eu vou fazer a maior questão de te atender e eu vou estar atendendo, tá certo? Deixa aqui o meu QR Code, te aguardo, grande abraço.